Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu te peço que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, deixe aí o seu like e ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos dar continuidade à análise das mensagens psicografadas aqui no Núcleo Espírita Kardecista Renascer. Esta mensagem foi psicografada no dia 17 de janeiro de 2019 e ela começa assim: longo tempo se passou, longo tempo. Eu fiquei a esperar pelo dia em que ela retornaria e gentilmente me daria suas mãos para que eu as beijasse e me redimisse de tudo que fiz, de todo o mal que lhe causei. Eu era muito jovem quando a conheci, pouco antes de completar 17 anos. Ela era uma menina pobre, prima distante de meu pai, que ficara órfã de mãe quando criança pequena e acabara de perder também o pai. Os parentes pediram ajuda à minha mãe, que a asilou em nossa casa. Ela era mirradinha, magricela, visivelmente descuidada, trazia o olhar triste, perdido no chão, como um animalzinho assustado. Minha mãe a acolheu como criada em casa. Mariane ficou um tempo esquecida por todos nós. Até que 2 anos depois de sua chegada, eu a vi caminhando distraída e sorridente rumo ao pequeno riacho que corria nos fundos da propriedade, com a trouxa de roupas sujas junto ao peito. Ela estava crescida, com o corpo de mulher feita, se tornara uma bela e atraente jovem mulher. Trazia as faces coradas, os cabelos longos descendo pelas costas como um véu escuro e sedoso. Tinha também um olhar de mistério que despertava minha curiosidade. Eu estava cavalgando desde o raiar do dia, voltava da cidade, onde fui me informar dos últimos acontecimentos da vila, quando a vi. De longe não a reconheci de pronto, mas não havia muitas criadas jovens em casa, e não foi difícil identificá-la. Ela assustou-se com a minha presença e baixou seus olhos ao chão. Eu, por minha vez, permaneci mudo e nem sequer lhe sorri. Fiquei embasbacado, tomado por aquele sentimento que tão logo soube tratar-se de paixão. Ela enrubesceu com meu olhar fixo, sentindo em sua alma feminina o que meus olhos falavam. E nossos corações compreenderam-se naquele encontro silencioso. Depois disto, armei um segundo encontro e na sequência passamos a nos encontrar diariamente. Nos entregamos àquele amor sem reservas. Fizemos planos de nos casar e não havia dúvidas de que seríamos os mais felizes da face da terra. Minha mãe não aprovou minha escolha. Havia uma certa jovem chamada Carmelita, filha de uma família amiga que ela pretendia como nora. Meu pai não interferiu e assim casei-me com a preferida de minha mãe, abandonando Mariane e minha própria vida. Mariane, pouco tempo depois de meu casamento, apareceu morta, cruelmente pisoteada por um cavalo. Fiquei desolado, mas não quis pensar muito no assunto, mesmo sabendo suspeito aquele acidente. Carmelita era de temperamento difícil, sempre queixosa e insatisfeita com tudo e com todos. E assim vivemos casados por intermináveis 32 anos, nos quais fui um prisioneiro em minha própria casa. Tivemos um casal de filhos. O mais novo, um menino, morreu picado por cobra venenosa antes mesmo de saber falar. E a mulher não quis outros filhos. A menina cresceu como a mãe, geniosa e mal-humorada, e não consegui vincular-me paternalmente a ela, mantendo-me distante. Em meio à infelicidade doméstica, eu me refugiava nas lembranças que trazia de Mariane, imaginando a vida que poderíamos ter tido juntos, onde eu era leve e feliz. Desencarnei em meio à grande aflição íntima aos 50 e poucos anos. Mesmo deixando aquela vida triste e sem sentido, na qual já me sentia morto há tempos, continuei infeliz e angustiado. Ainda permaneço aqui, procurando Mariane sem encontrá-la. Talvez ela esteja encarnada. Trago essa tristeza enorme pesando sobre mim, fazendo-me arrastar pelo mundo sem conseguir encontrar alívio. Sofrimento e dor é só o que tenho experimentado. Eu vou sobrevivendo à passagem do tempo, esperando que ela venha aqui me perdoar e me resgatar. Pelo espírito, Ângelo. Pela médium, Eliane. Meus caros amigos e amigas, esta é uma história contada por um espírito que foi trazido no nosso Núcleo Espírita Kardecista Renascer para receber ajuda.
O Ângelo foi um rapaz rico que teve a abençoada oportunidade de encontrar o grande amor de sua vida quando ainda era muito jovem. Mas o relacionamento dos dois não foi aceito pela família, principalmente pela mãe dele, em função da situação da menina, que era órfã, pobre e vivia como empregada da família. E ele não foi capaz de reagir, de ter um posicionamento firme, de honrar as promessas que fez à jovem, que era o grande amor de sua vida. Não resistiu à imposição da família e acabou se casando com outra mulher. Essa que foi escolhida pela mãe, com a qual não tinha nenhuma afinidade. E diante dessa escolha, que foi um ato de covardia, ele viveu uma vida inteira de frustração e tristeza. Solitário em uma união realizada unicamente para atender às conveniências da família, que por sua vez apenas atendia às conveniências da sociedade de sua época. Ângelo não apenas não conseguiu resistir à imposição externa, até porque ele mesmo também tinha preconceito com relação a Mariane. Ele era um jovem da elite da sociedade, vaidoso, orgulhoso, que vivia e valorizava uma vida de aparências, e mesmo amando Mariane, mesmo estando apaixonado por ela, também tinha vergonha da situação inferior dela e se acovardou. Embora ele culpasse a mãe, no fundo sabia que teve uma grande parcela de culpa, e era mais uma conveniência sua responsabilizar a mãe e a família pelo seu infortúnio, na tentativa vã de se inocentar diante da própria consciência. Porém, se ele conseguiu fugir dessa responsabilidade enquanto encarnado, quando desencarnado, sem nenhuma máscara, tendo que enfrentar sua consciência, isto se tornou insustentável e ele passou a vivenciar uma dor e arrependimento ainda maiores. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado de Bem-aventurados os aflitos, no item 4, onde Kardec nos fala das causas atuais das aflições, ele afirma: de duas espécies são as vicissitudes da vida. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nos quais o coração não tomou parte alguma? E é esta a situação do Ângelo. O sofrimento dele não foi uma questão kármica, foi uma questão de escolha dele, com base em seus valores. Porque antes de reencarnar, Ângelo e Mariane, no mundo espiritual, planejaram viver uma vida juntos, iam enfrentar dificuldades, teriam que enfrentar o preconceito da família de Ângelo. Mas se fossem capazes de vencer esta dificuldade inicial, suas vidas se estabilizariam e eles poderiam, como almas gêmeas, vivenciar uma linda história de amor. Mas ele não foi capaz de ser forte e se deixou levar pelo julgamento dos outros, pelos valores distorcidos e frágeis da sociedade de aparências e pela necessidade de pertencer a essa sociedade de valores equivocados. E ele deixou que o orgulho e as questões de ordem material falassem mais alto do que o desejo do coração e renegou este encontro de almas com o qual a vida o presenteou. Ângelo e Mariane geraram um filho. A mãe dele, quando descobriu, apoiada pelo marido, mandou que ela e a criança fossem assassinados. Ângelo, embora preferisse ignorar, sabia em seu íntimo que a morte de Mariane não tinha sido acidental, e isso foi o motivo de grande tormenta, que o tornou incapaz de se relacionar consigo mesmo e com qualquer outra pessoa. Quando ele e a mulher passaram por uma situação grave de dor, da perda do filho, não havendo na relação nenhum companheirismo, nenhum laço de amizade, isso acabou por afastar completamente os dois. Muitas vezes nós passamos por experiências de sofrimento, por tragédias, e isto serve para unir as famílias e os casais. Mas no caso deles, isso só contribuiu para aumentar o abismo entre eles de maneira intransponível. E ele passou a vida toda fugindo da realidade em que ele mesmo criara para si,
se refugiando nas lembranças do romance que teve na juventude e sonhando com as coisas que ele não viveu. Ângelo levou esses sentimentos de culpa e sofrimento quando ele desencarnou. Ele não mais conseguiu fugir da responsabilidade por ter sido negligente e cedido à influência da família, por ter sido covarde e não ter se permitido viver aquele relacionamento, sendo indiretamente responsável pela morte violenta de Mariane e seu filho. Ainda no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, os Espíritos nos dão a seguinte orientação: interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos pelo coração, pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-los, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Nós não sabemos o que aconteceu com Mariane. Possivelmente a vida dela foi uma encarnação de expiação, já que desencarnou ainda jovem e teve uma experiência de vida muito ruim, sendo que os infortúnios dela não foram frutos de escolha dela naquela vida. Mesmo depois de desencarnado, Ângelo continua esperando passivamente que alguma coisa acontecesse que tirasse dele aquele sentimento de infelicidade. E como nenhum filho de Deus fica desamparado para sempre, ele foi socorrido, recebeu assistência e finalmente conseguiu sair do estado de inércia e pena de si mesmo para uma oportunidade de ação. Ângelo foi auxiliado, ele conseguiu sair daquele estado em que estava de arrependimento improdutivo, o tipo de arrependimento que paralisa o espírito, ligado àquela situação de pensar: se eu tivesse feito diferente, tentando consertar o passado. E agora ele tem a chance de reescrever essa história, de reencarnar e poder, quem sabe, reencontrar Mariane e fazer uma escolha diferente, embora desta vez será mais difícil porque já existe a força kármica que atua conforme as leis universais infalíveis e soberanamente justas de ação e reação. Que essa história seja uma lição para todos nós, que possamos compreender também que a felicidade possível nesse mundo de provas e expiações é aquela que vem das coisas e pessoas que alimentam a nossa alma, especialmente a paz que nós podemos encontrar dentro de nós mesmos, independente das causas exteriores. Quando nós buscamos a felicidade nas coisas perecíveis, nas coisas materiais, nós estamos atrasando a conquista da felicidade verdadeira para a qual todos estamos destinados a alcançar algum dia. E a insistência em se buscar os tesouros que as traças corroem podem ser causa de muitas aflições. E com tantos ensinamentos contidos nesta mensagem, psicografada pela médium Eliane, e cuja análise também é efetivada por ela, nós só temos a agradecer infinitamente pela oportunidade. Muito obrigado pela sua atenção e que Jesus nos abençoe a todos.